inclusive a minha tese de conclusão de curso no seminário foi pensando, eu desenvolvi o trabalho pensando justamente em quais são as principais bases para a plantação de igrejas em qualquer lugar. Ou seja, uma proposta de plantação de igrejas com um fundamento que não pode ser alterado, mas todos os outros tijolos que vão ser colocados nessa construção podem ser moldados de acordo com a localidade. Né? Então não é tipo um padrão, porque tem que ter a iluminação X, o staff tem que funcionar de um jeito Y para funcionar como é geralmente nesses grandes projetos assim, né? De mega igrejas que estão replicando o seu trabalho em outros lugares. Eles querem uma forma de trabalho que diz muito mais respeito à exterioridade do que ao fundamento da edificação, certo? E eu, estudando plantação de igreja há algum tempo já, estudando esse assunto, vivendo na pele esse assunto, de experiências que foram horríveis, agora uma experiência que, graças a Deus, tem sido muito melhor, eu cheguei à conclusão de que existem 3 bases fundamentais para a plantação de boas igrejas. A primeira, na minha perspectiva, né, é plantar igrejas reformadas. Segundo, igrejas confessionais. E o terceiro, missionais. Então, é basicamente essa a ideia. Por quê? Quando eu penso numa igreja que guarda para si os resultados da reforma, e a gente acabou de comemorar 505 anos da reforma protestante, então eu estou com a camisa do João Calvino aqui. Camisa do João Calvino para... São João Calvino. São João Calvino, para comemorar aí para... Enfim... É porque eu gosto dessa camisa mesmo. Quando a gente pensa na reforma, de maneira mais estrita, a gente tem que lembrar que o grande resultado da reforma foram os 5 solas. Então, uma das bases fundamentais para a plantação de uma igreja é guardar os 5 solas como base para a edificação da igreja. Vamos lá. Somente a Escritura. Ou seja, somente a Bíblia é a nossa norma de fé e prática e ela é a palavra autorizada de Deus para reger a igreja. Esse não é um bom fundamento para a gente edificar a igreja? É um ótimo fundamento. Somente Cristo. Ou seja, somente Cristo é o salvador da igreja, é quem possibilita a salvação, é quem abre os caminhos até Deus Pai por meio do seu sangue. Né? Quem guarda o seu povo por meio do seu sangue. Esse é um bom fundamento para a igreja. Somente a fé. Os meus méritos não valem de nada. Né? Eu não consigo conquistar nem obter nenhuma posição diante do Senhor Deus por causa daquilo que eu faço, por causa da minha justiça própria. É por causa da fé. Naquilo que Jesus fez por mim. E somente a graça. Né? Por causa da graça de Cristo e não por causa do que eu faço, por causa de um ato benevolente da parte de Deus que na eternidade, no ser trino, decidiu redimir o homem pecador. É por causa dessa graça que nós fazemos o que fazemos. Isso gera um ambiente na igreja maravilhoso se a gente viver dessa maneira. Né? E o último, somente a Deus a glória. Né? Ou seja, tudo que a gente faz na vida é para a glória de Deus, inclusive todos esses atos redentivos, né? Somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo, todas essas coisas, no fim, glorificam ao Senhor Deus. Então, quando eu penso em plantar igrejas reformadas, quando eu digo que esse é um bom fundamento para a plantação da igreja, eu estou pensando justamente em salvaguardar os ensinos que foram tão importantes para a reforma protestante, que como resultado, né, daquilo que foi proposto por Lutero, por Melanchthon junto com ele, depois Calvino, Beza, Zwinglio, a gente tem essa resolução aí da reforma. Então, esse é um ótimo fundamento para se edificar uma igreja, para se plantar uma igreja. Né? Você está plantando a igreja num solo já fértil. E ele
ele é impossível de se retirar. Porque se você retira isso, se retira esse fundamento, no meu ponto de vista, você está correndo um grande perigo. Você está correndo um grande perigo. Porque você abre espaço para revelações extrabíblicas, porque já não é mais somente a Bíblia. Quero voltar nesse ponto depois. Sim. Aí. Beleza, eu vou só fechar o pensamento. Você abre espaço para outros mediadores que não Cristo, seja um pai espiritual, né? Um apóstolo, um sumo sacerdote que não é Cristo. Você abre espaço para meritocracia, então você tem que conquistar a sua salvação, você tem que, trabalhar em busca de ser salvo, e a verdade é que você nunca vai chegar lá. E nestes ambientes a glória nunca é de Deus, né? A glória é sempre do homem. Então a gente, perdendo esse fundamento ou deixando de lado a reforma, ou ser reformado nesse aspecto, deixar isso de fora da plantação de uma igreja, é deixar a igreja aberta para todo tipo de intrusão diabólica e herética, né?